Vamos colocar a arte dos confrontos das semifinais do Campeonato Paulista para a gente já acompanhar e a Ju já falar em cima. Porque vamos lá, o Palmeiras termina na liderança com 25 pontos, que é a mesma pontuação do Corinthians, mas salvo ali no saldo de gols, mesmo na última partida, a gente vai ver daqui a pouquinho os gols. O Corinthians tendo goleado e o Palmeiras tendo feito um placar magrinho. Então ficou Palmeiras com 25, Corinthians com 25, São Paulo e Ferroviária, que são os 4 classificados aí nessa primeira fase. Depois a gente vai falar de Copa Paulista, que são os que estão ali na sequência, Ju. Essa semifinal, primeiramente de Campeonato Paulista, é o que se desenhou ao longo do campeonato, pelo que você acompanhou? É o que de fato está acontecendo no Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras é o líder, mas não chegou à final do Campeonato Brasileiro. Bom dia, né? Bom dia, Yara. Bom dia, Lu. Bom dia a todos ligados com a gente aqui no UOL, no Joga Junto. Sempre muito bom estar com vocês nessa segundona, hoje quente aqui em São Paulo. Como você bem já até destacou bem, né, Yara? Eu acho que foi aguardado, a Lu já trouxe também esse destaque inicial. É um grande campeonato paulista. A gente sabe que o eixo, né, sempre vem muito forte, sempre ficam ali, rente essas grandes semifinais. A Ferroviária, que vem ali do interior, também batendo de frente o time a ser batido também. Mas já era esperado sim, eu acredito. Viu? O Palmeiras que vem sim fazendo um grande campeonato paulista. Tudo bem que, como você bem mencionou, não chegou bem no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que pegar um recorte do trabalho da Camila Orlando, né, que é ainda precoce, e ela conseguiu já um grande feito de chegar a uma grande semifinal do Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro exigia um pouquinho mais, sabendo que tem Corinthians a ser batido, as equipes como São Paulo, que estava muito bem, com o trabalho há mais tempo do Thiago Viana. Então, esse trabalho, pegando um recorte da Camila Orlando, que ainda é precoce, ela conseguiu um grande feito de chegar a uma grande semifinal e pegar uma pedreira pela frente. A Ferroviária, que já está acostumada a jogar grandes finais, semifinais, e vai ser um grande jogo. O outro jogo é uma repetição, como a Lu falou. E o São Paulo está engasgado, né? A Soberana está engasgada com as Bravas. E assim, vai ser um jogo pro tudo ou tudo. Nem é tudo ou nada, é tudo ou tudo para o São Paulo. Porque o Thiago Viana precisa, até então, dar essa resposta para ele mesmo. Não é que ele precisa dar resposta para a torcida, para isso ou trazer, mas para o bom trabalho que ele vem exercendo. Ele vem fazendo um trabalho há muito tempo, desde a base e até o profissional. Eu acho que vai chegar muito forte, ele vai ter um mês aí até para trabalhar à frente do Corinthians, porque daqui a pouco a gente vai falar da Libertadores, o Corinthians vai estar jogando Libertadores, então o São Paulo vai ter um algo a mais, um mês aí para deixar bem fininha essa equipe, para que possa chegar na semifinal e bater de frente com o Corinthians, que assim, ainda é franco favorito a levar o Campeonato Paulista. A gente sabe também que o Palmeiras vem com um trabalho bom, a Ferroviária, mas o Corinthians ainda mantém essa solidez, né, um bom trabalho. E a mentalidade vencedora que a gente já havia destacado aqui. Então, é dois grandes confrontos de equipes que fizeram um baita paulista e chegam muito bem agora nessa reta final. Então, Corinthians, Santos e Ferroviária estarão representando o Brasil na Copa Libertadores. Por isso, teremos uma pausa nesse campeonato paulista para apimentar ainda mais essa decisão. E aí, nos dias 3 e 10 de novembro, é a previsão para que se aconteçam, né, os jogos da semifinal da competição. Aí a gente tem um Santos em Libertadores, mas um Santos que não se classificou para essa reta final, que teve um campeonato brasileiro pífio, e a gente vai falar muito sobre isso com a Taizinha para saber a expectativa. Daqui a pouquinho a gente vai desenrolar alguns outros temas aqui. Daqui a pouco ela entra, porque foi um ano para o futebol feminino do Santos muito complicado. Mas falando de Palmeiras, que é o líder da competição, vamos colocar na tela o gol, o placar magrinho 1-0 do Palmeiras nesse último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista de 2024. É a vitória magra, mas é o que se esperava. E essa semana eu já vou intimar. Por favor, temos que confirmar a Amanda Gutierrez, que foi artilheira do Brasileirão. Precisamos falar com ela, tá? E aí, para quem estiver já assistindo, temos que trazer essa palmeirense. Lu, o que esperar do Palmeiras? Não tá na Libertadores, perdeu a chance do Brasileirão de se garantir na Libertadores.
Pois é, nesse último jogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, foi um jogo difícil, né? Foi um jogo complicado, o Red Bull ainda brigando ali por uma classificação, e o Palmeiras precisava confirmar aí esse favoritismo na liderança do Campeonato Paulista. Foi uma partida difícil, que estava ali um pouco enganchado, o Red Bull teve uma jogadora expulsa, a Estela, e a partir daí o Palmeiras conseguiu deslanchar um pouco mais, aí o gol sai ainda depois da expulsão, né? Então o Palmeiras consegue confirmar essa vitória. E é muito importante porque se a gente for pensar na tabela, essa primeira colocação do Palmeiras faz o time chegando até a final ter a chance de decidir em casa. E a gente sabe que contra o Corinthians, se for o Corinthians que chega lá, já estou aqui fazendo previsões, né? Já estou aqui antecipando as coisas. Mas se for o Corinthians que chega até a grande decisão, decidir em casa faz toda a diferença. Porque a gente sabe como as brabas são fortes em casa e já vimos isso contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora, é um trabalho interessante da Camila Orlando, a Ju bem colocou, né? Ainda é o início de trabalho, ela ainda está se ajeitando. Tem peças individuais muito interessantes, tem boas jogadoras. Você citou a Amanda Gutierrez, fazendo campanha que a Amanda Gutierrez não joga junto, afinal, artilheira do Campeonato Brasileiro, vive grande fase. Tem outras boas jogadoras que a gente pode citar também, tem a TAP, a Paty Maldaner, enfim. Mas eu acho que é um time que ainda não é tão confiável, ainda é um time que falha em alguns momentos importantes, não só o Palmeiras, com outras equipes isso também acontece, a gente pode falar do São Paulo também, daqui a pouco acho que a gente vai destrinchar um pouco mais esse Corinthians e São Paulo, mas é um time que ainda falta um punch, assim, ser mais confiável para chegar ao título, mas vem conquistando isso ao longo do tempo, né? Já tinha chegado perto, teve algum problema de ambiente ali com o técnico anterior, tinha grandes jogadoras que acabaram indo embora, como a Bia Zanerato. Então eu vejo que ao longo dos anos o Palmeiras tem se esforçado aí para chegar brigando no topo, mas ainda falta algo para chancelar esse bom momento do Palmeiras, quem sabe seja agora no Campeonato Paulista, embora já tenha títulos como o da Libertadores. É isso, mas é o que pode salvar, Ju, o ano do Palmeiras? Sem dúvida. É o que pode salvar esse ano do Palmeiras. Vocês já bem mencionaram, a Lu acabou de destacar com atletas como Amanda Gutierrez, que é uma baita. Por favor, né? Vamos fazer a Amanda chegar até aqui jogar junto, como a Yara já disse. Queremos a Amanda Gutierrez aqui. Hashtag Amanda Gutierrez e joga junto. E é isso. A gente vê que o Palmeiras tem um baita plantel, teve saídas, tem a Paty Maldaner, né, que eu também sou fã, como a Lu já destacou, uma baita zagueira, teve saídas também que acabaram mencionando algumas partes, mas eu vejo um Palmeiras que sim, ainda precisa, para salvar esse ano, é o Paulistão. Só que vai ter uma pedreira pela frente, né? A primeira é a Ferroviária. E o Corinthians, como a Lu acabou dando aí, né, o nome aos bois, chegar numa possível final do Paulistão, porque sim, também é franco favorito, vai ter outra pedreira pela frente. Então é um trabalho ainda novo da Camila Orlando, que faz bem, com nomes muito bons, promissores, mas o Estocado também. Ainda tem alguns atalhos a ser justificado dentro do campo, ainda é um time não tão compacto assim, tem uma força ofensiva muito boa, mas não é tão compacto. Né? E a gente viu essas falhas também durante o brasileiro e alguns jogos do Paulista. Então precisa maturar um pouquinho mais essa equipe para chegar. Vai ter um mês também, né? Para chegar um mês certinho para chegar nessa semifinal do Paulista. Muito bom. E aí, gente, nós estamos falando de Palmeiras e Corinthians que já estavam classificados. E aí, na última rodada, o São Paulo e a Ferroviária conseguem carimbar essa vaga. São Paulo com 23 pontos, Ferroviária com 21. O São Paulo goleando o Pina. Vamos colocar ali os gols desta partida do São Paulo, que garantiu a vaga. E aí já vê o Corinthians pela frente. Deu para recuperar enquanto a gente vai vendo ali esse momento, né, que o Paulistão cedeu pra gente aí pra gente poder utilizar e mostrar para quem curte o Joga Junto. Dá para recuperá-lo depois de uma derrota assim, né? Queria muito o São Paulo garantir esse título inédito brasileiro. Dá para virar a chavinha e já focar e falar, agora temos que fazer uma nova história no Paulistão?
Ah, Yara, futebol é assim, né? Você não tem muito tempo para lamentar, né? Vou até citar o técnico Abel Ferreira do Palmeiras masculino, que ele fala 24 horas para comemorar e 24 horas para chorar. Depois você tem que seguir em frente e usar, inclusive, essas suas derrotas, essas mágoas, essas derrotas, essas dores, para se reinventar. Eu acredito muito nisso, no futebol e na vida. A gente vai ter derrotas, frustrações, né? Momentos difíceis que a gente vai ter que superar. E eu acho que incorporar isso que aconteceu, incorporar essa dor pode ser muito importante para escrever uma nova história ou continuar a história, mas de uma maneira diferente. Claro que a final do Brasileiro foi muito frustrante para o São Paulo, especialmente porque teve chances no primeiro jogo. São Paulo começa bem a grande decisão contra o Corinthians, teve chances de sair à frente, mas começa a falhar, né? O time peca hora na finalização ou no emocional. O São Paulo sentiu muito emocional nessa final contra o Corinthians. Em alguns momentos começa a errar demais. Então você vê ali que elas ainda não tinham uma maturidade suficiente para passar por essa grande final contra um time que, ao contrário, tem uma mentalidade extremamente vencedora por tudo que conquistou nos últimos anos. Então eu acho que é hora desse time, né, olhar para isso, para os erros que cometeu, se reinventar e seguir em frente. Acho que pode ser uma linda história que venha a ser construída. Esse time do Campeonato Paulista, ele é um pouquinho diferente do brasileiro. O Thiago Viana, que é um técnico que aposta muito na base, né? Afinal, ele veio das categorias de base do São Paulo, ele conhece muitas meninas jovens, ele vem utilizando algumas dessas jogadoras, e eu acho que pode ser a chance aí de se reinventar e de escrever uma nova história que pode ser muito legal e dar um novo capítulo aí para esse confronto e tirar essa pedra no sapato que de fato incomoda muito São Paulo. São Paulo fazendo 5-0. Agora vai ter o tempo para se preparar até dia 3 de novembro para essa semi do Campeonato Paulista. E a Ferrinha, Ju, fazendo 2-0 no Taubaté. Vamos colocar também já os momentos aí da Ferroviária, que garante ali seus 21 pontos e tá na briga, Ju. A Ferroviária é aquela equipe que tem que ser sempre, né, a ser batida também, assim como o Corinthians, é uma força muito grande que tem diante dos seus adversários. Chega muito forte, dificilmente a gente vê a Ferrinha chegar até então parar, não se classificar para uma fase de mata-mata e parar na fase de grupo. Eu vejo que a equipe da Jéssica, a Jéssica que faz um grande trabalho, né, é uma equipe maturada, com grandes jogadoras, a gente está revendo aí esse jogo que, para mim, a Ferrinha poderia até alargar um pouquinho mais o placar, com todo respeito, né? Boa equipe de Taubaté. Mas eu vi que no segundo tempo baixou um pouco mais as suas linhas e condicionou um pouco mais o jogo, cadenciou um pouco mais. Mas tem jogadoras como a Mika, que é uma baita atacante, a Sochor, que muitas das vezes vem do banco. Você tem jogadoras que está há muito tempo, como a goleira Luciana, enfim, a zaga, que é muito sólida, com a Jéssica e companhia, a Luana. Então você vê que é uma equipe muito ajustada, muito compacta e vai chegar muito grande agora nessa reta final de Campeonato Paulista, em busca do título. Né? Então, já está há mais tempo com algumas dessas atletas e também é uma equipe copeira, é uma equipe que sempre está batendo de frente com grandes aqui de São Paulo e tem tudo para levar esse Campeonato Paulista. Possivelmente pode chegar também numa final como o Corinthians e Ferroviário, como a gente já viu há muito tempo, ou pode ser também em São Paulo, como a Lu já disse. É o momento do Thiago Viana também tirar essa pedra no sapato. Quem sabe não consegue fazer esse grande jogo, né? O primeiro jogo da semifinal do Paulistão, bater de frente. Ele está mesclando bastante a equipe de São Paulo. Ontem eu fiz esse jogo de São Paulo pela Centauro diante do Pinda e ele colocou o time base, como a Lu falou. Ele sabe o que faz. Ele está utilizando muitas das meninas agora, até a goleira era reserva, ele colocou e golearam o Pinda, né? O Pinda que não conseguiu classificar, fez um campeonato paulista abaixo. Então é o momento do Thiago Viana dar essa resposta e a Ferrinha é das equipes a ser batida e vai chegar muito grande nessa época final. Que legal. E eu vou pedir para colocar de novo como que ficou a classificação. A gente tem a arte da classificação, porque a Lu falou aqui no início do programa o seguinte: ah, vamos ver, porque tem coisas boas, mas tiveram coisas muito ruins. Então eu pedi para a Lu fazer um apanhado aqui do que ela achou, do que teve de bom e o que teve de ruim, para quem chegou agora e vai acompanhar quando o negócio vai afunilando, fase final.
Lu, vou colocar na tela, pedir para nossa edição, direção, colocar essa arte pra gente, que a gente prepara com tanto carinho, de como tá a classificação desse campeonato até agora, ao fim da primeira fase. E aí que você falasse pra gente, né, Marília, ali, Lanternão, Pinda, Realidade Jovem, Taubaté, ali para baixo. Depois a gente tem os times que vão disputar a Copa Paulista, que a gente fala daqui a pouquinho. O que você ressalta dessa primeira fase do Campeonato Paulista? Eu acho que o futebol paulista ele é muito forte, né, Yara, em todo o seu âmbito. Isso é interessante da gente ver, inclusive é um modelo para outros estados que aos poucos vão se estruturando melhor, aos poucos vão melhorando suas condições em relação ao futebol feminino. A gente já citou aqui várias vezes o Cruzeiro e o América Mineiro em Minas. Lá no Sul também Inter e Grêmio aos poucos vão crescendo, mas o futebol paulista é muito forte. Tanto que os 4 primeiros colocados, né, na classificação da primeira fase do Campeonato Brasileiro são paulistas. Então é legal ver essas forças reunidas. Eu acho muito interessante ver os times do interior que também têm sua força. A Ju já falou muito bem sobre a Ferroviária, que é um time com muita história. Outras equipes chegando também. O Bragantino foi uma equipe que surgiu, a feminina surgiu em 2020, ainda sob o comando da Camila Orlando. Em 2023 elas voltam para a elite do futebol brasileiro e elas caem no Campeonato Brasileiro para o Corinthians em uma quarta de final, nas quartas de final, de forma muito equilibrada. Um primeiro jogo que foi empatado e no segundo jogo que o Bragantino perde por 1-0. Então eu acho que essas forças se equilibram desses times do interior. Acho que o São José tem um trabalho interessante, o Taubaté também, já que você está falando da Copa Paulista. Então acho que é legal ver como o futebol feminino ele não está só centrado, ele não está só calcado nessas camisas gigantes, mas também ele vai sendo pulverizado pelas equipes do interior. Isso é muito importante como cultura, não só esportivamente, mas como cultura também, porque as cidades se mobilizam, você vai assistir o jogo, vai a família. Isso é muito bonito de acompanhar. A gente fala muito desse lado humano do futebol feminino aqui, né? Então eu acho que o futebol paulista, no âmbito do futebol feminino, representa muito isso. Agora, tivemos problemas estruturais, como sempre, né? Jogos em horários alternativos, 11 da manhã, dia de semana, como é que as pessoas vão assistir, coisa que a gente já bate aqui na tecla bastante também. Os jogos, às vezes, são televisionados, só esses têm um horário mais adequado para as pessoas assistirem, são à noite, ali no prime time, vamos dizer assim. Mas como é que a torcida vai acompanhar? E às vezes, mesmo pela televisão, né, um jogo meio de semana, no meio da tarde, fica difícil de acompanhar. Então, esses problemas estruturais que a gente já havia falado sobre o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista a gente também viu ser bastante presente essa questão que a gente sempre vai ter que falar aqui para melhorar. E se a gente colocou aqui na tela, né, as semis do Campeonato Paulista, a gente vai colocar agora como é que ficou a definição das semis da Copa Paulista. Quais são os duelos e como as equipes, né? Qual que vai ser ali, quem enfrenta quem, edição? Vamos colocar ali pra gente acompanhar. Ju, e essa Copa Paulista? Olha, grandes confrontos, viu, menino? Eu vejo que o Red Bull Bragantino, a Lu até trouxe bem, é uma equipe do interior que tem um projeto, né, bem promissor. A gente sabe da fusão, assim como fazem para o masculino, também fazem para o feminino. E é legal a gente ver o Red Bull Bragantino, né, galgando essas oportunidades também na modalidade, vem fazendo grandes frentes desde quando teve a fusão. E é bacana, porque não ficou escanteado, né? Somente visando o futebol masculino. Então, eu vejo que chega muito bem essa Copa Paulista. Eu acho que até poderia ir um pouquinho mais além, né, no Campeonato Paulista em si, classificando possivelmente até para uma grande semifinal de Paulista, mas teve também baixo, mas chega bem nessa Copa, né, diante de uma equipe que é o Taubaté. O Taubaté é uma equipe que tem muita longevidade, né, o técnico é o Arisvar Júnior, vem fazendo um bom trabalho já há um tempo à frente dessa equipe do interior. E a gente se falar de estruturação, é uma equipe que tem uma boa estrutura, jogadoras que saíram de lá jogam e jogaram em grandes equipes aqui de São Paulo, e chega bem, vai brigar de frente a frente, com todo o culhão possível, diante do Red Bull Bragantino. Então eu vejo que vai ser um clássico do interior muito interessante para a gente acompanhar. E eu acho que coloco 50-50. Eu já vou dar até meu palpite aqui, porque vai ser um grande confronto.
Do outro lado, uma sereias da Vila, assim, foi um ano muito abaixo do Tá esperado. sofrendo, Teve, Ju? Tá sofrendo com o Santos no feminino e no masculino? olha, nem me fala, viu? Muito, Yara, muito, muito, meninas, sofrendo demais. Assim, foi um ano desastroso para as sereias da Vila Belmiro, né? Sendo bem sincera. E chegando agora nessa classificação para a Copa Paulista, acho que é o momento de dar resposta para elas mesmas, para a própria entidade, para o próprio Santos, né? E tem a Libertadores, a gente vai conversar daqui a pouco com a própria Thaísinha, enfim, mas chega na Copa Paulista com um prêmio. Ah, Juliane, mas é um prêmio de consolação? É duro falar isso, mas eu coloco um prêmio de consolação sim. Porque teve Ah, baixas, não, assim, Ju, não dá para dizer que a Copa Paulista para o Santos é um prêmio de consolação. Desculpa, eu discordo totalmente. Acho lamentável o Santos estar nessa situação. Sei que você está buscando aí algo para que se apegar, mas eu acho complicado, viu? não, assim, Lu, eu entendo também seu ponto de vista, sua leitura. Então, eu não sei se eu estou sendo um extremista, mas acabo sendo extremista nessa fala, assim. Mas esse prêmio de consolação, eu vejo pela diretoria, né? Eu vou destacar esse lado. Nem é tanto as meninas, porque hoje o Santos tem outro treinador, não é mais o Glauco, agora é o Caio Couto. Foi na semana passada ele foi apresentado, atenção, ele retorna, né, para a Sereia. São muitas trocas, muitas baixas, sem uma visão para o próprio futebol feminino do Santos. Então, mais uma troca, teve o Cleiton Lima, o Glaucio, que infelizmente ficou marcado com descenso no Campeonato Brasileiro, chegou o Caio Couto, o professor Caio Couto, para apagar esse incêndio. Por isso que eu coloco um prêmio de consolação para a entidade, eu vou até exemplificar, para o Santos, e não para as sereias em si. Porque eu sei que as meninas, elas fizeram jus, as que ficaram, e agora que estão também, que chegou a própria, muitas jogadoras que se apresentaram agora, e eu vejo que esse prêmio fica um recado para a diretoria, Marcelo Teixeira e companhia, porque poderia muito mais. É o terceiro treinador que vai pegar as sereias da Vila agora, que pegou. Então eu vejo que não teve uma administração, não teve ali algo que poderia ser contundente. Por isso, ficou meio que a ver navio, e agora o professor Caio Couto tem essa missão de fazer um grande Copa Paulista e a Libertadores para não perder o calendário das sereias da Vila. Porque senão, era o calendário das sereias, desde o início do ano, era muito melhor do que do masculino. O masculino só tem a Série B, as sereias tinham o Campeonato Paulista, o Brasileiro e a Libertadores. No Paulista, não conseguiram classificar, foram para a Copa Paulista. No Brasileiro, foram rebaixadas e agora tem a Libertadores para dar essa resposta. Então, eu coloco esse prêmio de consolação na conta da diretoria e não das meninas, porque acabaram, né, pagando esse preço. Porque, sendo bem sincero com vocês, não tiveram planejamento. Colocaram ali, ó, é o que eu tenho, é o que eu posso fazer, e é isso que vai dar. E agora, muitas delas pagaram esse preço e agora não perder esse calendário que tem a Libertadores e a Copa Paulista que vai chegar bem diante da equipe de São José. O São José eu achei muito abaixo, é uma equipe também pioneira na modalidade, mas muito abaixo nessa temporada e a Sereias para mim é favorita. Eu tô Lu, o que que você contigo, que ia as meninas falar? são as menos culpadas. Não, eu ia dizer que as meninas são as menos culpadas, né? Mas se você olhar no ano, numa temporada em que o Santos feminino ele é rebaixado no Campeonato Brasileiro e num Campeonato Paulista ele se classifica em sexto e ele tem que se contentar com uma Copa Paulista, é muito pouco. É um ano terrível esportivamente falando para o Santos. E é claro que isso é todo um reflexo do que aconteceu fora de campo, que acaba respingando dentro das quatro linhas, num ambiente extremamente tumultuado, todo
do episódio do Cleiton Lima, que foi tratado de uma forma péssima pela gestão do Marcelo Teixeira, que já vinha de antes e que o Marcelo Teixeira tratou muito mal. Quando começou a repercutir, ele tentou consertar ali, mas não foi suficiente. Um ambiente que foi totalmente contaminado por isso. Trocas de treinadores, como a Ju mesmo falou, então nenhum treinador conseguiu dar sequência ao trabalho. E em campo, um time que não se encontrava, que até tinha alguns valores, mas que ainda assim havia perdido jogadoras importantes e que as coisas não funcionaram. Então foi uma sucessão de erros. O Santos gabaritou assim para acontecer o que está acontecendo agora, para ter esses resultados que ele vem tendo. Já vinha com um ano, ele já tinha começado o ano com dificuldades, porque começou o ano com investimentos menores em função da queda do rebaixamento do futebol masculino, que infelizmente é o que acontece, né? Respinga no feminino. Os meninos fazem, os homens fazem besteira em campo, são rebaixados e as mulheres sofrem. É terrível. Mas é assim que acontece. Então já começou o ano com um investimento muito menor, então já seria um ano de dificuldades. E ainda com todos esses problemas que a gente citou aqui, era assim uma tragédia anunciada. E aí o Santos agora vem pagando um preço e vai ter que se contentar em brigar por uma Copa Paulista. Mas isso é muito ruim. Para mim não é prêmio de consolação, não. É um reflexo do ano terrível do Santos na gestão do futebol feminino. Dureza, vamos falar de Santos daqui a pouco. Qual?